em momentos difíceis pelos quais a Terra está passando, né? Porque não tem sido fáceis, não. A gente, muitas vezes, tenta se iludir, fingindo acreditar que está tudo bem, que é só uma chuva que a gente está tomando, que tudo é passageiro, mas, às vezes, a gente fica assustado, né? Com tanta loucura, acho que a palavra certa é essa, com tanta loucura como está acontecendo ultimamente. Todos os dias, quando a gente abre os jornais, quando a gente passa na frente da TV, é um desfile de tragédias que, somadas às nossas tragédias pessoais, fica difícil da gente ter ânimo, né? E a gente precisa reagir, porque o que a gente vai fazer? Vai sentar e vai chorar? A gente vai sentar e vai se revoltar? O que a gente vai fazer? Nós não somos privilegiados de sermos os únicos de 8 bilhões de encarnados a ter problema. Aliás, nossos problemas são de bem pouca monta, ainda que sejam muito difíceis. Ainda que sejam muito difíceis. E quanto mais difíceis eles são, nós deveríamos entender que maior está sendo a devolução, o pagamento de tão tenebrosos delitos do passado. Porque a gente só olha o lado bom, né? A gente está sempre olhando o nosso lado bom, aquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente faz de correto, porque a bênção do esquecimento, ela é tão poderosa, ela é tão sagrada, que ela não nos deixa recordar, muitas vezes, os algozes que nós já fomos. Então, nós estamos no centro de um redemoinho e à nossa volta tudo está passando voando, né? Tudo está passando voando. É guerra, né? Crises políticas, crises sociais, conflitos econômicos. É porque cada um de nós estamos tão envolvidos com os nossos problemas pessoais, né? Com o nosso umbigo. A gente está tão preocupado com o nosso umbigo que a gente não olha para fora. A gente não olha pela janela para ver que existe uma usina nuclear correndo risco de explodir, para ver que existem milhares de pessoas presas em acampamentos, como eles chamam, principalmente mulheres e crianças, vítimas de dois lados absurdos que disputam o poder, a primazia, ver o Oriente todo retalhado, multifacetado, por crenças religiosas absurdas, por idealizações políticas de interesse de uma minoria.
as grandes potências disputando seu ego para ver qual que é mais inflado. E no meio disso tudo, 8 bilhões de seres humanos que estão à mercê dessa minoria, porque não tem uma fé concreta no que é verdadeiro. Porque quando a gente olha para as pessoas e analisa a fé das pessoas, a gente percebe que a fé, ela é muito conveniente, talvez seja essa a palavra. Ela é muito conveniente, porque ela se manifesta sempre de acordo com aquele interesse momentâneo. Então, eu tenho fé. Se eu for atendido, eu sustento a minha fé. Se Deus não me atender naquele momento que eu preciso, a minha fé rui, declina, às vezes acaba. Então, isso não é fé. A fé é você estar no olho do furacão e saber que Deus pode te tirar de lá. A fé é você estar na boca de um vulcão, prestes a entrar em erupção, e saber que Deus pode te salvar. Porque a humanidade, ela sofre demais por coisas transitórias, perecíveis e de somenos importância. É tão hipócrita essa fé inconsistente que as pessoas têm, que elas se descabelam, elas se desalinham pelas suas questiúnculas, pelas suas questões de fórum íntimo. E aí Deus fala assim, tudo bem, hoje eu vou te tirar daí. Eu hoje vou te buscar. E ele vem, manda o anjo da morte vir te buscar. E quando esse anjo da morte bate na sua porta, ele não negocia. Não tem negociação. Ele te leva. E o que você vai levar nesse momento? Se o anjo da morte te der 5 minutos para que você possa tomar algumas providências, o que você faria em 5 minutos? Eu penso que em 5 minutos é um tempo suficiente para você pensar no que realmente é importante na sua vida. O que realmente valeu a pena na sua vida. Porque o resto, meu amigo, é ilusão, é passatempo, passatempo. Vocês estão passando um tempo enquanto vocês estão na Terra. Então, vocês se prendem a uma profissão, vocês se prendem a um objetivo geralmente material, vocês se prendem a alguma questão que diz respeito ao seu crescimento individual, mas não é o seu crescimento espiritual. Vocês ainda não aprenderam a fazer a sua parte, deixar Deus fazer a dele. Vocês querem que as coisas aconteçam no tempo de vocês, na hora de vocês. E nós já entendemos que o tempo de Deus não é o tempo do homem.
acontece comigo? Por que que você está sofrendo tanto? Por que que você está tão angustiado? Por que que você está tão triste? Por que que você se revolta tanto? Se a sua vida pode ser tirada essa noite. Ah, tomara que seja assim. Ah, tomara que eu morra mesmo. Você está achando que a morte é o quê? Alívio? Você não muda. O que muda é o cenário. Onde você for, seus problemas, suas questões, seus conflitos, suas crises existenciais irão com você. Então, o que que é? Qual é a solução? É trabalhar isso dentro de você. É entender que você faz parte de um todo, que Deus está atento a você. Há poucos dias veio uma mensagem de Mahindra falando exatamente isso. Deus conhece o seu nome, o seu sobrenome, ele sabe o seu CPF, ele sabe onde você mora, ele sabe o que que você faz, o que você deixa de fazer, porque ele está em você, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Você tem que passar por inúmeras provas. Você se sente fortalecido, convicto. Vem a primeira, o que que você faz? Joga a toalha. Perde a oportunidade de dar a volta por cima. As coisas não estão dando certo, meus amigos. Usa a criatividade. Não está dando certo aqui, tenta de lá. Não está funcionando nesse lugar, busca lá fora. Busca em outra parte. Por que que você está insistindo num lugar que não é ali que está tendo a solução? Cadê sua criatividade? Cadê seu brilhantismo? Cadê sua inteligência? Então, é preciso a gente entender, de uma vez por todas, vocês precisam entender de uma vez por todas, que, nesse momento, nós não olhamos individualidades. Nós olhamos coletividades. E tentamos, dentro de cada coletividade que nós olhamos, como essa coletividade aqui, que eu chamo de estrela guia, dentro dessa coletividade, nós jogamos radiações de clareza, de perspicácia, de saúde, de prosperidade, de intuição. Nós jogamos essas radiações na coletividade. Mas o tempo urge. Então, é preciso que cada um colabore conosco. Porque quando nós escolhemos esse grupo, porque vocês não estão aqui de paraquedas, não. Quando nós preparamos esse grupo, quando nós montamos esse grupo, né? E o Euler é testemunha disso, que foi uma das primeiras coisas que nós conversamos com ele, foi a selecionar as pessoas para o grupo. Elas viriam de alguma forma. Houve um momento em que eu fechei o grupo, ninguém entrou, ninguém saiu. Quando nós selecionamos, a gente foi buscar pessoas nas quais a gente via potencial para algum tipo de trabalho. Porque nós, da mesma forma que nós queremos ajudá-los, nós precisamos de ajuda. Agora, todas as vezes que vocês se veem de frente de uma porta fechada, vocês caem no abismo novamente. Vamos fazer o seguinte: levantar com as próprias pernas, seguir em diante,
seguir em frente, olhando para frente, porque tem muita coisa para ser feita, muita coisa. E aquele tempo, né, de fazer vocês andarem carregados nos braços, não tem mais. Porque vocês já sabem andar, vocês já sabem caminhar. Nós estamos aqui apenas para mostrar o caminho. Então, use a sua criatividade, use a sua inteligência, porque você tem. Use a sua luz interior, porque você tem. Vocês vão ouvir muitos nãos pela frente. Vocês vão se deparar com muitas portas fechadas pela frente. Se todas as portas que vocês encontrarem fechadas, vocês caírem no chão, se desabarem, é difícil. O que o rio faz quando ele encontra um obstáculo? Ele não entra em debate, em combate com um obstáculo. Ele contorna. Ele vai buscar outros caminhos. Ele vai buscar outras veredas que possam levar ele até onde ele quer chegar, que é o mar. Ficar insistindo, batendo de frente com a pedra, não vai te ajudar. E aí tem uma outra questão em relação a essa história do rio, que quando você vê um rio num deserto, e quando ele chega na areia, o que a areia faz? Absorve a água. E aí ela nem pode correr e nem consegue evaporar. Ela fica presa ali. Né? Ela vai ficar presa ali no interior da areia, que vocês conhecem como areia movediça. Se você está próximo de um deserto, escaldante, flamejante, se você é um pequenino rio, não enfrenta o deserto. Se deixa evaporar, deixa as coisas acontecerem, deixa o vento levar. Você evapora em forma de gotinhas de vapor, se transforma em gotas de água e cai novamente onde tem que cair, e novamente você forma um regato e novamente você continua o seu curso. Então, quando a coisa está muito complexa, muito difícil, deixa. Acalme seu coração, respira fundo, fecha os seus olhos e deixa as coisas acontecerem. Tudo no seu tempo. Porque Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Mas Ele quer que os seus filhos cresçam. E crescer implica em olhar de frente para as situações, para os problemas e dizer: tudo bem, o problema está aí. O que eu posso fazer? Como que eu posso resolver? Qual é a próxima possibilidade? Isso é maturidade. Isso é crescimento individual. E nós estamos aqui desde 2017 tentando trabalhar isso nos senhores. Não nos decepcione. Por favor, não nos decepcione. Voltando aqui ao nosso estudo, nós estamos aí tentando entender essa questão que nós falamos aqui hoje, né? As pessoas que procuram na espiritualidade a precisa orientação para os trabalhos que elas têm que fazer na crosta terrestre. Orientação. Não é solução. Né? Porque quando a gente estudou lá
no Paleolítico, no Neolítico, aqueles seres primatas, eles, além de orientação, eles precisavam de quê? De solução. Orientar eles a fazerem fogo a partir de uma pedra não resolveria. A gente tinha que sentar com eles, mostrar para eles como é que fazia, não era uma vez. 1, 2, 3, 100 vezes, até que eles pegassem o jeito. Isso é solução. Né? Então, hoje, vocês estão na era do espírito. Se assim vocês gostam de chamar, né? Eu preferia chamar consciência. Vocês estão na era da consciência. Né? E como disse Eusébio, vocês estão seduzidos pela claridade da esfera superior. Fascinados pelas primeiras noções de amor. Né? E aí vocês querem de nós a graça da cooperação na sementeira do porvir. É isso que nós estamos fazendo aqui. Cooperando com os senhores na sementeira do porvir. Porque nós sempre deixamos isso claro, que esse trabalho não é para agora, é para o futuro. Nós estamos preparando os senhores para o futuro. Né? Então, como que dá essa comunicação? Quando que isso tudo começou? Nós já fizemos um apanhado, e hoje eu vou fazer só uma recapitulação, né? Para a gente tentar não perder aquele ponto onde nós paramos. Então, nós já vimos que desde a pré-história que o homem busca uma conexão com o desconhecido. Podia ser através de uma árvore, podia ser através de um grande baobá, uma sequoia, um carvalho. Pela grandiosidade da árvore, imagine vocês, um primitivo da ilha de Madagascar, com os seus 1,60 m de altura, diante de um baobá de mais de 60 metros de altura. 36 metros de altura. 6 metros de diâmetro, de raio de diâmetro, né? 12 metros de diâmetro. Imagine vocês, ele olhando para aquela grandiosidade de árvore, que ele... Quando ele nasceu, aquela árvore já estava lá. Quando o pai dele nasceu, aquela árvore já estava lá. Quando o avô dele nasceu, aquela árvore já estava lá. Ele vai morrer, o seu filho vai continuar e a árvore vai estar. O que essa árvore é? Um Deus. Né? Um raio que cai do céu e que incendeia uma parte da floresta é um Deus raivoso. Então, ele sempre procurou essa conexão. Mas o homem atual, né, ele já passou por todas essas idades. A idade primitiva, a idade densa, a idade da matéria por matéria, a idade da força bruta. Hoje está na idade da razão, na idade do espírito, do entendimento. Portanto, a mente do homem hoje é assim, é tão óbvio, né? Ela tem que estar aberta a novas revelações. Essas novas revelações, elas podem vir por canalização, como ocorre aqui. Elas podem vir por meio mediúnico, de psicografia, de psicofonia. Elas podem vir por meio da ciência, pelas descobertas da ciência. Porque a ciência, ela não admite, mas ela está chegando no limiar que ela não tem mais explicação para determinadas descobertas dela.
Então, é aquilo que Emmanuel previu com tanta propriedade, que é a convergência de religião e razão e ciência, mas não essa religião ortodoxa, cheia de pragmatismo, de dogmas. Não é esse tipo de religião. Também não é essa ciência escrava de um racionalismo positivista que não lhe permite conclusões, né, que saiam das suas experimentações. Como é que a ciência pode explicar hoje, por exemplo, a matéria escura? Como que ela pode explicar? Ela não tem prova da matéria escura, mas ela sabe que existe. Como que ela pode explicar? Como que ela pode explicar o fato de um extraterrestre, uma entidade biológica extraterrena, se comunicar por canalização, telepaticamente, sendo que a sua nave está além da estratosfera e o seu instrumento de comunicação está aqui na Terra, sem nenhuma conexão material entre os dois. Então, está na hora dessas mentes se abrirem. E, para que isso aconteça, vocês têm que entender que vocês passaram por todos esses processos, inclusive essas manifestações religiosas do homem primata, porque o Kardec fala que todos vocês, né, nasceram simples e ignorantes. Eu já expliquei. Simples e ignorante em cada mundo que você vai, porque quando você vem de capela, você não vem lembrando que você é um capelino, que você tem conhecimento no setor financeiro, no setor bancário, que você tem conhecimento no setor tecnológico, que você tem conhecimento no setor da medicina. Você não vem com esse. Você vem simples e ignorante, porque você está totalmente esquecido. Totalmente esquecido. O que você traz na sua bagagem, entre aspas, espiritual, são o quê? As suas habilidades, as suas aptidões. Estou certo ou estou errado? Mas você não sabe quem você é. Então, você passa por essa experiência aí, ó, dessa pintura rupestre, de começar do zero, simples e ignorante. Porque a Terra é um mundo novo, então você tem que crescer com esse mundo novo, você tem que crescer com esse planeta. Vocês têm que entender uma coisa, não se manda êxodo de entidades de um mundo para outro. Por exemplo, não se vem seres de capela para um planeta Terra no estágio em que a Terra está hoje. Seres que precisam evoluir. Eles irão sempre para mundos primitivos, entendam isso. Quem vem para a Terra hoje? Seres que são muito mais avançados, adiantados do que os terranos, porque eles vêm na missão de colaborar nesse avanço, mas espíritos renitentes no mal. Eles irão sempre ser degradados para mundos primitivos. Isso é fato. Né? É assim que acontece. Então, para quem perdeu o nosso encontro anterior, nós estamos fazendo essa revivência, né? Entendendo como que começou essa conexão entre os seres primitivos, encarnados, e os deuses. E quem eram esses deuses? Qual era o papel desses deuses no progresso dessas civilizações? Vocês até estão estudando isso no Livro dos Espíritos, né? Como que deu esse avanço, né? Então, nós já trabalhamos isso aqui, mas vamos só entender nesse período, principalmente no Neolítico e no Paleolítico, o contato
das entidades extraterrenas, tutoras, que eram tutoras daquela humanidade, né, que havia sido exilada para este planeta, era um contato direto, materializado, né? Assim, corpo a corpo. E quando a gente fala as entidades tutoras dos exilados que estavam aqui, nós não estamos falando só de capelinos tutores, nós estamos falando de várias raças que trabalhavam em conjunto com Cristo no progresso desses seres. Então, esse contato era direto. As naves vinham, pousavam, permaneciam aqui por dias, por meses, orientando, esclarecendo, ajudando, ensinando técnicas de arar, ensinando técnicas de semear, ensinando técnicas de colher. Houve um momento em que os homens estavam com os ossos frágeis, não havia o desenvolvimento esperado, nós já vimos isso aí, a quantidade de abortos por causa do tipo de DNA. Foi necessário incluir, né, a proteína animal na refeição daqueles homens. Dá início aí, né, a caça e alimentação de carne. Nesse mesmo momento, foi também colocado no DNA de uma parte da população, né? Aliás, não se colocou no DNA de uma parte da população o fator negativo. Então, uma parte da população tem o seu sangue do tipo O, sem a ausência do fator rhesus, né? Essas entidades que vinham colaborar, algumas cruzaram com humanos, vocês já leram isso aí na Bíblia, nós já falamos sobre isso aqui também, os guardiões, em vários tempos. Vocês não podem fazer uma linha do tempo e tentar colocar isso cronologicamente, porque eu já falei para vocês, nós estamos falando de 4,5 bilhões de anos, que é a idade da Terra, entre resfriamento, entre formação da Pangeia, entre a separação da Pangeia em continentes, as primeiras populações. Isso antecede muito o que a sua história já foi capaz de descobrir. Sua história consegue ir até um ponto, até 200 milhões de anos. E antes de 200 milhões de anos? Nós estamos falando de 4,5 bilhões de anos. Né? Então, essas entidades, elas vinham, permaneciam, cada entidade, cada grupo de entidades tinha era uma raça, era uma aparência, e quando eles foram embora, eles cumpriam com a sua missão, iam se afastando, né, para que deixasse os homens desenvolverem pelo seu livre-arbítrio, né? A lembrança dessas entidades, né, se transformou em arquétipos. Então, eles construíam estatuetas, monumentos megalíticos, né, obeliscos, grandes monumentos que lembrassem essas entidades, que para eles acabaram se transformando em quê? Deuses. Né? Se transformaram em deuses, se tornaram deuses para eles. Então, como eles se tornaram deuses, houve o quê? Uma profusão de deuses, porque vocês imaginam a quantidade de entidades extraterrenas que estavam aqui na Terra. E em cada parte desse globo, na Atlântida, na Lemúria, em Ur, e no Egito, a África inteira, a Etiópia, a Etiópia era um grande manancial produtor de ouro, que despertava muito interesse de muitas raças extraterrenas,
né? Era riquíssima, bem parecido com o que é hoje, né? Então, todos esses lugares haviam entidades. E à medida em que elas iam embora, né, mesmo naquilo que vocês sempre conheceram na história como terceiro mundo, as Mesoamérica, América do Sul, elas estavam aqui presentes. E ao partirem, né, elas se tornaram deuses. E aí, a gente adiantando bem o relógio do tempo, quando você chega mais ou menos a 6.000 anos atrás, a quantidade de deuses era maior que a quantidade de seres encarnados. Imagine, um panteão de deuses maior que a quantidade de seres reencarnados. Então, tinha que se acabar com aquilo, tinha que se mudar aquilo, né? Se escolhe o conselho superior, você pode chamar esse conselho de comando galáctico, você pode chamar esse conselho de comando Ashtasharan, você pode chamar esse conselho de conselho superior, conselho dos 72, conselho dos anciãos, né? Existem vários salmos, o salmista Davi, que é o salmista, né? Ele fala nesse conselho em vários dos seus salmos, né? Então, escolheram de mandar um emissário para que esse emissário fizesse a primeira grande revelação. Por isso que eu falo que Moisés não é a primeira, né? Então, nasce Abraão no seio de um povo politeísta até nos dentes, né? E quando ele chega na idade madura, ele recebe, então, a revelação do monoteísmo, né? Porque, na verdade, o conselho sabia que aquele povo não estava pronto para conhecer o Criador primordial. Falar de um Deus energia, falar de um Deus que não se vê, que não se toca, eles eram pessoas primitivas, eles precisavam de algo palpável. Então, o conselho decidiu, né? Vamos criar um Deus, né? Um único Deus que será o chefe de todos os outros deuses, né? Ele é que é o grande líder, ele é que vai dominar daqui para frente, né? E esse Deus que já era pré-existente, nós estudamos isso aqui, não é? Ele já era pré-existente naquele panteão, que era El, né? E aí, então, ele passa a se autodenominar como Yahvé. Então, entendam que esse momento era um momento único, um momento importantíssimo para a humanidade, era uma mudança de paradigma, assim, como está acontecendo agora. Nós estamos vivendo um novo paradigma, com a inserção de novas civilizações, de novas entidades, de novos seres, de novas humanidades, né? Então, aquela entidade, né, denominada El, ou denominada Yahvé, se tornou o grande Deus, o Deus dos deuses, né? Agora, nos nossos estudos anteriores, vocês viram que tipo de Deus era aquele no mundo totalmente materializado, um mundo de muitas contravenções, de muitas intrigas, de muitas disputas, de muitas guerras. Então, ele era um Deus o quê? Vingativo, um Deus violento, um Deus guerreiro,
um Deus que não pensava duas vezes em mandar tirar a vida dos seus inimigos, né? Um Deus altamente destrutivo. E o engraçado é que esses raios que esse Deus mandava, os sons que destruía as muralhas de Jericó e tantas outras coisas, né, precisam ser interpretadas à luz da tecnologia. Porque isso não vem do nada. Vem de alguma fonte, uma fonte que está parada acima do ar, né? Uma nave, né? Com seus lasers, com as suas armas nucleares, com as suas bombas, né? Com as suas tecnologias totalmente desconhecidas. Mas aí, a partir de Abraão, né, que surge toda uma nova convicção, né? Destrói-se aqueles deuses antigos, porque agora tem um Deus mais poderoso. E quando a gente fez esse estudo, nós mostramos para vocês o seguinte: como que ele se sobrepôs àqueles outros deuses? Né? Porque tinham deuses, entre aspas, poderosos para aquelas gentes. Como que ele se sobrepõe? Em cima de quê? Em cima das suas demonstrações de poderio. Poderio o quê? Militar, bélico, essencialmente bélico. Não tem milagre. Não tem milagre. Tem tecnologia. E aonde que está o Deus de verdade nisso tudo aí? Acima disso tudo. Muito acima disso tudo. E tudo isso sendo feito com a quiescência do Cristo. É ele que é o grande, né, arquiteto de tudo isso para poder transportar essas pessoas daquelas crenças errôneas para um caminho, né, que vai levá-los ao seu crescimento interior. Né? Então, passa 4.000 anos, desde Abrão até, né, o tempo do Cristo, passam-se 4.000 anos. No meio desses 4.000 anos, aproximadamente 1.800 a 1.500 anos antes do Cristo, vem mais um emissário, esse muito mais evoluído que o antigo Abraão, em termos de conhecimento, de ciência, né? Cada um na sua missão, cada um no seu tempo, todos eles, né? Colaboradores do Cristo. Então, vem o quê? O Amenófis III, ou Akenaton, né? Mais uma vez, vem esse emissário para novamente destituir aqueles deuses e implantar um Deus único, né? Que ele chamava de Atom. Né? Vem Jesus. E aí Jesus, ele vem trazer o quê? A terceira revelação. Porque se a primeira foi Abraão, se a segunda foi Moisés, Jesus é a terceira. Né? E essa terceira revelação de Jesus é que, olha, esse Deus que Abraão revelou para vocês, esse Deus que prometeu uma terra santa para Moisés, esse Deus, ele não tem cabelos brancos e longas barbas e nem vestes alvas. Ele não está sentado num trono. Porque esse Deus, ele não tem corpo. Ele é amor. Esse Deus é misericórdia. Esse Deus é bondade. Ora, gente, quem é que ia dar ouvido para esse louco?
Um homem que não tinha paternidade definida. Filho de uma mãe solteira, que engravida sem saber quem é o pai. Que não tem destino, que não tem casa. Ele mesmo fala que tem por travesseiro as pedras do caminho. E que fala umas loucuras dessa, quem é que ia dar ouvido para ele? Só que ele não estava falando para aqueles homens daquele tempo. Ele estava falando para vocês. Percebem? O tempo aí, o tempo de Deus, a diferença. Ele estava falando para vocês. Vocês já estavam lá. No povo, no sinédrio, nos palácios herodianos, nos palácios de Pilatos, na soldadesca, nos pretorianos, nos cobradores de impostos, nos pescadores, nas mulheres de vida fácil. Vocês estavam ali. Vocês estavam ali. E ele estava falando, mas ele sabia que as palavras dele não seriam assimiladas naquele tempo, naquela hora. Com raríssimas exceções que eram os seus discípulos que ele escolheu para que pudesse continuar fazendo propaganda ou propagar, né, os seus ensinamentos, ele sabia que ele não estava falando para aquela geração. Se vocês escutaram essas palavras há 2000 anos, está na hora, né, de colocar em prática. Então, pulando de Jesus, né, para a Idade Média, a gente percebe a ruptura da razão com a fé. Fruto de quê? Fruto dos abusos, dos excessos, dos crimes cometidos em nome da fé pela Santa Igreja. Olha a palavra, Santa Igreja. Né? Então, todos os abusos, todos os excessos, todos os crimes, todos os roubos, todos os latrocínios causaram indignação, as pessoas não conseguiam mais lidar com isso, né? Vai explodir, vai estourar. E aí, o homem, mais uma vez, se defronta, né? Ele encontra-se no limiar da vontade dele, da necessidade dele de estabelecer contato com o seu Criador, mas totalmente incrédulo diante de tudo que ele estava vivendo. Totalmente incrédulo. Porque que Deus é esse, né, para o qual constroem-se templos, que as maiores igrejas são dessa época. As grandes basílicas, né, as igrejas monumentais são dessa época. Que Deus é esse que exige a construção de templos de pedra majestosos, grandiosos, enquanto o seu povo passa fome, está na miséria, sofre castigos por estar na miséria, porque tinha a lei da miséria, né? As mulheres são perseguidas, né? Os homens que estão buscando algum conhecimento são perseguidos, são jogados na fogueira. Que Deus é esse? Eu não quero conversa com esse Deus, não. E eu estou esquecida daquilo que Jesus falou há 1400 anos atrás, porque ninguém me lembra o que ele falou. Porque a igreja só fala aquilo que lhe convém. E a retórica da igreja batia sempre em quê? Né? Além dos 7 pecados capitais, além de tudo aquilo que eram as exigências para que você pudesse entrar no céu, que eram exigências, né, muito complexas,
ainda a iminência de você cair nas garras do diabo, do capeta, e ir parar no inferno por toda a eternidade. Eu não quero esse Deus. E aí, né, nós já vimos também Renascimento, Renascença, Iluminismo e tudo mais. Os homens abrem os corpos, cadê Deus? Cadê Deus? Cadê a alma? Abre a cabeça, cadê a alma? Eu não estou vendo a alma aqui. Né? Eu não estou vendo a alma. Então, esse Deus não existe. Pronto, acabou. E Jesus? Jesus foi mais um profeta, só isso. Esse Deus não existe. Então, apesar de toda a necessidade desse homem estabelecer, mais uma vez, a sua conexão com o divino, né? Mais uma vez, o homem tem que reinventar a sua fé. Ele tem que reinventar, porque ele se vê livre da opressão autoritária daquela igreja, mas ele cai na opressão autoritária do positivismo exagerado da razão. A ponto de que no iluminismo eles criam a imagem de uma mulher, de uma santa, que eles colocam o nome de razão. Você deixa de adorar ao Cristo que a igreja obrigava que você beijasse a cruz na hora de ser queimado vivo e passa a adorar uma flâmula com a pintura de uma mulher que era a deusa da razão. A santa razão. Né? E depois, já no final desse período, né, a gente vê novamente o homem reinventando a sua fé, buscando respostas, buscando conexão com o divino. Por quê? Por mais que você possa oprimir o homem, em algum momento ele vai buscar essa conexão. Por que ele vai buscar essa conexão? Porque faz parte do seu DNA. Está nele. Ele pode negar por um tempo, ele pode negar por uma geração, ele pode negar por uma existência, mas vai chegar um momento em que ele sente necessidade dessa reconexão. Né? Então, essa nova relação entre plano denso da matéria, entre plano etéreo ou o plano espiritual, ou plano multidimensional. Vamos aprender essas novas, né, terminologias. Né? Então, essa nova relação, ela é caracterizada pelo quê? Pela ideia de uma unidade. Olha a palavra que eu estou usando, unidade. O que é unidade? Entre Deus e homem. Unidade, Deus e homem. Vocês não pensam no que vocês leem, né? Mas quando Kardec fala causa primária de todas as coisas, se você parte de você, ser humano, e se tem uma causa anterior a você, aonde que você vai parar? Onde que você vai parar? Em Deus. Né? Então, essa ideia de unidade, entre Deus e o homem, entre sobrenatural e natural, entre material e etéreo, multidimensional. E isso, então, vem através da quarta revelação, não da terceira, da quarta revelação, que é a codificação da doutrina espírita por Kardec. Mais uma vez, o conselho delibera a vinda de mais um dos seus emissários para fazer as mesmas coisas que Abraão fez, que Moisés fez, que Akenaton fez. Né? Mais uma vez, um novo emissário vem para poder estabelecer, né, essas novas revelações. Né? Mas essa relação que Kardec apresenta, ela não surge só como comumente se fala, né?
que a doutrina espírita repousa no tripé: filosofia, ciência, religião, né? Isso é o que se fala. Por quê? Porque além dessa relação, né, que vem no viés filosófico, que é uma mudança de paradigma, de pensamentos, de atitudes e tudo mais, né? Além do viés científico, porque aplica-se esses conhecimentos na metodologia científica. Também, isso tudo, essa codificação, ela vem assim envolvida pelo elemento religioso, né? E aqui no Brasil, que é esse lugar aonde esse elemento religioso tomou forma, porque na Europa não havia, ele toma forma aqui no Brasil. Além dele tomar essa forma, esse aspecto religioso, ele vem também o quê? Cheio de uma bagagem de misticismo, né? Então, ele agrega outras filosofias, outras crenças, tudo dentro desse cadinho do espiritualismo, da espiritualidade. Então, você vê agregado, né, o hinduísmo, o budismo, as religiões de matriz africana e vários outros tipos de credos e filosofias e crenças que também trazem esse viés místico e religioso. Olha que coisa fantástica, né? Porque cada povo teve a revelação de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu grau de evolução. Por exemplo, os atlantes, eles tiveram a revelação de uma forma muito mais ampla, porque eles estavam muito mais despertos. Os primeiros atlantes, que eram os capelinos que vieram para cá já em condição de evoluir mais rapidamente, né? Depois, alguns que vão para o Egito levam também essas convicções. Então, em cada lugar, em cada nação, de cada forma, as pessoas receberam essas revelações pelos seus emissários. Por exemplo, da mesma forma que Akhenaton vai ao Egito, Krishna vai à Índia, né? Vai ao Oriente. Então, você perceba que Confúcio, né, vai em outra parte, você perceba que todos estão sendo enviados em vários tempos, Platão, Sócrates, e todos eles são o quê? Emissários do Cristo, né? Então, continuando na nossa linha de pensamento aí, se você abre o livro do Êxodo, né? Lá no primeiro capítulo, versículo 1, eu falei Êxodo, não é Êxodo, aqui está um erro do meu canal, é Gênese. Corrijam. No livro da Gênese, capítulo 1, versículo 1, está escrito que no começo era o verbo, e o verbo estava com Deus. Né? Lá no Êxodo também consta, mas eu pedi para ela citar a Gênese. Então, o que acontece aqui? No começo era o ser. O que era o ser? Era Deus. Certo? E o que é Deus? O que é Deus? Se ele não é aquele velho de longas barbas, brancas, de veste alva, cabelos longos com um dedo esticado para tocar o dedo do homem. Se ele não está sentado num trono no céu, né? Que é esse Deus? Então, vamos lá. Para a gente falar do Deus Criador, para a gente pensar no Deus Criador, nós temos que partir do princípio. Agora, vou dar uma aula de teologia. Então, me acompanhem, porque senão vocês não vão entender. A gente tem que partir do princípio de que, desde sempre,
desde sempre, desde que Deus é Deus, sempre esteve presente nele a ideia da criação e o seu desejo de criar. Porque senão ele não seria Deus também. Desde que Deus é Deus, desde sempre, a ideia da criação e o desejo de criar sempre esteve presente. E isso manifestou num determinado momento, mas sempre esteve presente. Deus é a criação. Né? Prestem atenção, porque é complexo. É através do conhecimento, é através do conhecer. Ou seja, o que é o conhecer? É a tomada de consciência. É o reconhecimento de si, da sua essência. Né? Então, através do conhecer, ou dessa tomada de conhecimento, do reconhecimento dessa essência divina em si, que o homem deve retomar o caminho de comunicação direta com o Criador. E essa comunicação direta com o Criador vai ser sempre subsidiada pelos seus emissários crísticos, divinos. O Cristo é um desses emissários, entre o Criador e a criatura. Nós estamos falando desse universo, nós estamos falando do âmbito dos mundos governados pelo Cristo, porque existem infinitos Cristos. Tá certo? Então, é através do conhecer, através da consciência. Então, você pega o homem do Neolítico. Ele tem condição de retomar essa comunicação com o Criador primordial através do pensamento? Ele tem condição de pensar em Deus numa oração feita pelo coração, pelo conhecimento, pela essência que está aqui dentro? Ele não tem. Por quê? Porque ele está na fase materializada do seu desenvolvimento, na fase concreta, palpável. Então, ele só consegue a conexão com o Criador, com Deus, através de um arquétipo, de um monumento, de um símbolo, onde ele vê nesse símbolo algo superior a ele. Se não for assim, ele não consegue. O homem da atualidade, ele precisa disso? Não precisa. Ele mantém isso por herança da sua ignorância, mas não precisa. Não tem necessidade. Mas como diz o meu canal, né? Os arquétipos servem de conexão, mas não é necessário, porque a partir do momento em que você está em conexão com o seu conhecimento, que você está em conexão com a sua essência divina, você estabelece contato, comunicação direta com o Criador, de coração para coração, de mente para mente. Né? E Jesus disse que conhecereis a verdade e que a verdade vos libertará. Então, vamos lá. Vamos continuar com a nossa teologia. Uma vez considerada a existência de um Deus criador, porque agora nós já estamos nessa fase, nessa idade do espírito, né? Então, nós sabemos que tem um Deus criador primordial, né? Quando eu reconheço que existe um criador primordial, imediatamente, né? Eu me coloco em conexão com ele, porque, veja bem, eu preciso considerar ambos, criador e criatura. E se eu sou a criatura, e se esse é o criador, eu preciso ir até ele, porque ele é o meu criador.
Eu dependo dele. Eu dependo dele. Eu não posso me dissociar. Não tem como eu me dissociar do meu Criador. Não tem como eu me separar dele. Eu posso negar ele, eu posso negar ele, eu posso virar as costas para ele, eu posso, mas eu estarei sempre ligado a ele. A única coisa que acontece, aquele exemplo bobo que eu dei, cada vez que eu crio um engano, eu vou afastando da fonte primordial. Eu vou afastando, né? E a parábola do filho pródigo é o retorno à fonte primordial, né? Então, até aqui tá tudo bem? João, você está me entendendo? Então, veja bem, diante da questão, ao destacar, né, esse elemento do conhecimento, né, esse elemento de que Deus está presente em tudo que ele criou, porque é a onisciência. Ele é onipresente. O que é onipresente? Você fala, mas você não entende. Ele está em tudo que ele criou. Na plantinha que ele criou, ele está ali. Ele está na formiguinha. Ele está ali na larva. Ele está no pássaro que voa e ele está no homem. Ele está na montanha. Ele está nas águas. Ele está no fogo. Ele está no ar. Ele é onipresente. Mas, ao mesmo tempo que ele é onipresente, ele é o quê? Onisciente. Porque ele é o saber. Ele é o saber. Todos os saberes desaguam nele. Né? Então, ele é onisciente. Ele detém todo o conhecimento. Todo o conhecimento. O Cristo não tem todo o conhecimento. Quem tem todo o conhecimento é o Criador primordial. O Cristo está evoluindo para ter mais conhecimento. Agora, vocês imaginem nós outros, nas nossas escalas. Né? Então, ele é onisciente, ele detém todo o conhecimento. Todo o conhecimento deságua nele, termina nele. Porque ele é o criador de todas as coisas. Né? E aí, por ele ser esse ser onipresente, onisciente, onipotente, porque ele pode tudo, porque ele é o criador, a gente sempre coloca ele, né, num patamar inalcançável. E está errado. Você coloca ele num patamar inalcançável, porque ele é onipotente, porque ele é onisciente, porque ele é onipresente, ele está lá em cima. Ele é o ser que supera o ser, e está errado. Por que está errado? Porque se ele está na criatura, como é que ele pode estar lá naquele patamar? Uma coisa é ele ser adorado, glorificado, por ele ser o ser que supera o ser. Mas não significa que ele tenha que estar num patamar inalcançável. Isso a gente fala muito até do Cristo. Vocês colocam Cristo num patamar inalcançável. Colocam Maria num patamar inalcançável. Né? Na sequência, todas as coisas foram feitas pelo verbo. Lembra que eu falei? Né? Pelo inteligere, pela inteligência. Ou conhecer divino, saber, os saberes divinos. Mas é o que eu já falei para vocês. Esse verbo, ele continua sendo exalado. A criação continua. Mas esse verbo não é a minha fala, por exemplo. Eu vou falar, falei e fechei a boca. Não é assim. Esse verbo é um som
eterno, contínuo, inseparável do Criador. O Verbo faz parte do Criador. Ele se desdobra, ele emana, ele é imanescente. Então, o Verbo, como os orientais costumam autodenominar o Verbo, né, o som primordial da criação, o Om, ele continua sendo verbalizado, pronunciado. Né? Então, vamos entender uma coisa. Ao ser humano, ao ser animal, ao ser vegetal, ao ser mineral, não compete senão aquilo que foi criado pelo Verbo. Né? O que não foi criado pelo Verbo, o que não se encaixar no Verbo, não tem espaço na criação e tem que ser eliminado. Então, aí você pode fazer um rol dessas coisas. A maldade, os crimes, os abusos, as corrupções, as fornicações, os vícios, as zonas umbralinas. Isto foi criado pelo Verbo? Raciocinem. Não acreditem em mim, não. Eu só estou aqui filosofando. Raciocine. Isso é criado pelo Verbo? Bom, se fosse lá no tempo de Moisés, ele te diria que sim, porque o Deus era vingativo. Numa noite ele manda matar 30 mil homens porque construíram um bezerro de ouro, né? Mas hoje, com os saberes que vocês já têm, com esse despertar da consciência que já teve início, vocês podem me dizer, né? Essas coisas fazem parte da criação divina? Se ele é amor, se ele é luz, se ele é paz, se ele é honra, se ele é justiça, se ele é saúde, se ele é prosperidade, se ele é a verdade, se ele é bondade e misericórdia, o que não for, o que não possuir esses atributos, não pertence à criação divina. E aí você pode falar o seguinte: bom, a criatura humana é criação divina, certo? Mas a criatura humana é o agente do mal. A criatura humana é o agente do pecado. Então, a criatura humana deve ser eliminada. Esse pensamento é um pensamento correto. Mas a ação está correta? Não. O que tem que ser eliminado? A criatura humana, ela veio do Verbo, do ser perfeito. O que tem que ser eliminado? O que não é da criação. Não é a criatura humana. É o mal que a criatura humana co-criou. Porque ela é um co-criador. Ela tem poder. Se um Henry Ford materializou um automóvel, e se o automóvel tornou-se realidade de 8 bilhões de seres humanos, um homem pode materializar uma maldade e transformar essa maldade numa guerra de proporções inimagináveis. O que o psicopata faz?
O psicopata é uma criatura divina. Ele foi criado por Deus. Mas o que ele faz? O seu pensamento é fruto da sua cocriação. Ele criou um mundo interior, um mundo interno, povoado dos seus personagens, das suas fantasias, das suas loucuras, e ele materializa isso. Então, não é o ser que tem que ser eliminado. É a sua obra, porque não é obra de Deus. Né? Para você saber se é obra de Deus. Como disse o nosso querido irmão Francisco Xavier, a presença de Deus pode ser facilmente observada na bondade permanente e na inteligência silenciosa da natureza que nos cerca. Né? Então, é muito fácil não confundir o ser criado pelo Criador com o ser criado pela criatura, embora ambos coexistam. Você está aqui no planeta Terra. A Terra é obra do Criador. Ah, mas não foi o Cristo que fez a Terra? Sim, mas a molécula que deu origem a esse planeta veio de uma fonte anterior, causa primária. O Cristo foi o arquiteto, modelou, moldou, decorou e tudo mais. Né? Então, a criação de Deus, a criação divina, né, coexiste com a criação do ser criado por ele. Então, por exemplo, olha só, vou citar um exemplo para vocês. Na Alemanha, você tem o Rio Reno, você tem aquelas plantações de trigo maravilhosas, né? Você tem aqueles campos maravilhosos, criação de Deus. E você tinha um campo de extermínio de Auschwitz, que não é criação de Deus. É uma criação da criatura de Deus. E ambos coexistiam. Entendem? Né? Você tem esse país lindo, você tem esse país maravilhoso, abençoado mesmo por Deus, né? E você tem uma pleiade, né, de entidades que pretendem controlar este país totalmente imersas na loucura, na corrupção, na ganância, no poder. Criador e criatura, com as suas criações, coexistindo. Né? Então, tudo que é criação de Deus tem por característica os seus atributos, que é a pureza do ser. A bondade, a justiça, a verdade, a honra, aquilo tudo que eu já falei. Porque ele está isento, né? Olha, o Deus criador que se desdobrou em criatura, mas ele está isento do ser criado por ele, embora o ser criado por ele não esteja isento dele. Está muito confuso? Né? Ele está isento da criatura, embora eles... Se você for entender a teologia multidimensional, você vai entender que ele é a criatura, mas ele está isento da criatura. Agora, a criatura não está isenta dele. É um mistério. Né? Ou seja, não há em Deus nenhum ser criável. Ele é o saber, ele é o conhecimento, ele é a intelecção, ele é a sabedoria, o entendimento.
E a criatura tem que ter esses atributos se ela quiser estar em unidade com ele, na unicidade com ele, que foi a revelação de Kardec. Né? Então, ao mesmo tempo que Deus está em todas as criaturas, ao mesmo tempo ele está acima delas, nesse quesito. Né? Porque as criaturas precisam, né, voltar, o filho pródigo, voltar à fonte, para readquirindo e ir readquirindo esses atributos, que é o que o Cristo fez. Os Cristos percorreram esses mesmos caminhos que nós estamos percorrendo. Eles percorreram e estão bem mais próximos da fonte. Então, você vê a escala hereditária, não é uma escala de poder, é uma escala de valores. É uma escala de valores. Aqui na Terra, vocês chamam essa escala de valores morais ou valores espirituais, mas são valores, são os atributos divinos. Então, como eu abri a nossa fala de hoje, o problema da criatura, né, é o seu excessivo apego ao que é transitório, ao que dura pouco tempo, né? Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si, olhar mais para dentro de si do que olhar para o espelho. O que falta no homem? Desenvolver o senso de eternidade. Né? Então, o ser da criatura são todas as criações oriundas do pensamento humano. E o que não estiver em consonância com os atributos divinos é eliminado. Então, quando você escuta falar transição planetária, eliminação das zonas umbralinas, êxodo das inteligências que não alcançaram um patamar mediano, o que você conclui disso tudo? Que está havendo uma mexida. Está acontecendo uma mexida. Uma transformação está em vistas de acontecer. Né? Por quê? Porque o que está errado neste planeta tem que ser eliminado. Não subsiste. Aí você fala, mas já dura tanto tempo isso. No seu tempo. Para nós foi ontem. Que nós detectamos o erro e que falamos assim, vamos consertar. Né? Então, é isso. Todos os seres criados por Deus, cada um de vocês, por serem parte do Criador, vocês trazem em si, eu trago em mim os atributos da criação. Eu sou um co-criador. Olha lá Jesus falando no Evangelho de João, sois deuses. Eu sou um co-criador. Então, o homem se torna um co-criador. E com esse atributo, que é facilitado pelo seu pensamento, ele é capaz de materializar os seus desejos. E aí, senhores, esses desejos vão daqueles mais elevados, superiores, até aqueles mais inferiores, em consonância com o estado espiritual, mental, moral de cada um. E aí você fala assim, eu estou num estado de miséria, de dificuldade. O que você vai fazer? Você vai materializar o quê? Prosperidade. Se você quer sair dessa condição de miséria, de dificuldade financeira, você tem que co-criar prosperidade. E como que se cria a co-prosperidade? Como que você vai criar esse estado de coisas? Além do pensamento, além de uma série de atitudes, né, focadas na intelecção, porque, olha lá, nós vimos o que é o poder, é a intelecção. Além disso, você tem que fazer o quê? Agir.
buscar outras fontes, que foi a minha abertura de hoje. Então, existem inúmeros caminhos, né, para você convencer o seu inconsciente daquilo que você quer. Os orientais, eles têm a conta de... eu não sei o nome que vocês falam. A corrente de 108 contas. Seria um terço de 108 contas. Repetir mantras 108 vezes na concepção dos orientais. O que, na verdade, é isso? Mantra é aquilo que você quer. Eu sou é o nome de Deus. É uma das palavras mais sagradas que existe, é o eu sou. O que você colocar na frente desse nome é poder. Eu sou saúde. Você está passando por um problema de enfermidade. Eu sou saúde. Você tem que materializar isso. Você precisa convencer o seu inconsciente que isso é uma verdade. Você tem que acreditar nisso. Então, você vai repetir. Você vai repetir isso infinitas vezes até você se ver convencido de que eu sou saúde. Eu sou prosperidade. Eu sou abundância. E qualquer outra coisa. Porque você é co-criador. Mas você não acredita no seu poder. A primeira chave é você acreditar no seu poder. Então, você tem que convencer o seu intelecto. Você tem que convencer o seu pensamento de que você é aquilo. E acreditar naquilo. Mas não é ficar sentado esperando o maná cair. Eu sou saúde, mas não vou tomar um remédio que o médico prescrever. Aqueles dois caminhos. Você sobe e o outro desce. Precisa ter colaboração. Né? Então, você é um co-criador. Você tem poder para mudar a sua realidade. E quando esses pensamentos são distintos da obra criada, né, vão se tornar sombras. Quando vem o desânimo, quando vem a descrença, quando vem a desilusão, quando vem a rebeldia. Então, esses pensamentos, né, eles estão distintos do pensamento de Deus, que está dentro de você. Então, eles se tornam sombras. Eles precisam ser eliminados. Mas quando você, dentro de você, reforça um atributo de Deus que faz parte do seu DNA, esse atributo ilumina. No seu inconsciente, ele acende uma luz. Quando você fala um atributo de Deus, por exemplo, prosperidade, um atributo de Deus, por exemplo, saúde. Quando você diz, eu sou saúde, você está dizendo, o Deus que habita em mim é saúde e, portanto, eu sou saúde. Então, isso acende os seus chakras, isso ilumina o seu ser. E aí, você já ouviu aquele ditado que quando isso acontece, o universo conspira a seu favor? Porque você é co-criador. Então, o universo vai jogar nas suas mãos todas as ferramentas, todos os instrumentos, para que você crie essas situações de prosperidade, de saúde, de qualquer coisa que seja, do emprego novo. Né? Por quê? Porque você está reforçando um atributo de Deus e você está dizendo que acredita nesse Deus que habita dentro de você, porque você é criatura de Deus, você não está dissociada de Deus. Você só precisa fazer com que este Deus, essa essência, cresça, 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 e fique mais longe do eu inferior e cada vez mais próximo do eu superior ou do eu crístico. E é por isso que eu falo para vocês, vocês têm medo de ficarem ricos, vocês têm medo da felicidade, vocês têm um dia de felicidade, vocês já ficam tudo encolhido. Ah, mas amanhã eu vou estar infeliz. Ai,
Nossa, eu estou feliz hoje. Ai, mas amanhã vai acontecer alguma coisa. Gente, o que é isso? Vocês são herdeiros do Criador. Vocês têm direito a tudo isso. Basta acreditar. E é nisso que os pastores evangélicos estão enchendo as igrejas. Por quê? Porque é isso que eles pregam para os seus fiéis. Que eles têm direito a todas essas coisas. De uma forma diferente do que eu estou falando, explicando, mas eles trabalham em cima disso. Né? Nós já temos que encerrar, vamos trabalhar mais essa parte aqui, né? Então, se o ser de Deus não é o mesmo de todo, o mesmo ser das criaturas, né? Porque o ser de Deus é a beleza, é a perfeição. E o ser das criaturas pode ser sombras, pode ser... Nem sempre são coisas boas. Um automóvel não é uma coisa boa? Um avião não é uma coisa boa? Né? Um navio não é uma coisa boa? Aí vem o homem e cria o quê? Um porta-avião para a guerra. Né? A modificação do urânio é uma coisa boa. Gera energia. Aí vem um homem e cria o quê? Uma bomba. Né? Então, não é o ser de Deus, não é o mesmo de ser das criaturas. Embora ambas coexistam, né? E aí a gente continua indagando. O que é Deus? O que é Deus? Né? A gente não tem como associar a Deus a uma ideia, a uma noção de ser. Ele não tem um perfil antropomórfico. Não tem como conceber, né, Deus na forma humana. Então, o máximo, né, que as entidades conseguiram para que o homem pudesse entender em palavras que é Deus, é isso, causa primária do ser, causa primária de todas as coisas. Quando você não tem mais respostas, isso é Deus. Então, a ciência não sabe o que é matéria escura, isso é Deus. Né? Eu vou parar aqui, ó, porque nós ainda temos muito para falar sobre isso. Deus não criou algo separado de si. Deus é a sua criação. Por favor, convençam-se disso. Introjetem isso dentro de vocês. Vocês são coautores. Saiam da mesmice. Saiam desse habitat de reclamação, esse habitat cheio de nuvenzinhas escuras. Vocês são luzes, deixem brilhar a sua luz. Irradie luz, irradie alegria, irradie felicidade, saúde. É só dessa forma, é só dessa maneira que você vai conseguir co-criar a realidade que você quer. Aí você quer a realidade da prosperidade. Você não faz nenhuma força, nenhum pensamento para a prosperidade, mas todas as semanas joga na loteria. Não é dessa maneira. Então, valha-se desses ensinamentos. Por exemplo, a questão da repetição, você precisa repetir. Os orientais têm esse hábito, pela meditação, no estado meditativo, quando os arturianos colocam vocês no estado meditativo, se você não consegue concentrar na sua respiração, concentre-se no mantra. Adquiram, eu não sei o nome que se dá, adquira, né? Esse colar de 108 contas. Então, no momento da meditação, comece a passar nos dedos, repetindo a frase que você quer. O que você está buscando?
Se você não consegue concentrar na respiração, concentre num mantra. Vai seguindo os passos arturianos e sempre focando no mantra. Então, se você se perdeu, volta lá na conta. Comece a praticar os mantras. Porque vocês acham que mantras são só aquelas palavras hindus, aquelas palavras sânscritas, repetir aquelas ladainhas budistas? Não é só isso, não. Vê de tudo, retende que é bom, disse o apóstolo Paulo. Né? Então, através dessas pequenas transformações no pensamento, que é a fonte do seu intelecto, que é a fonte, né, da sua força, porque Deus habita ali. A Sandra diz que chama Japamala. Japamala. Depois a Sandra informa para esse pessoal onde que eles adquirem coisas baratinhas. Usem, porque como vocês estão na fase materializada, vocês ainda precisam de coisas palpáveis, usem isso. A materialização do Japamala e a intelecção, repetindo essas palavras. Vocês vão ver como vai mudar a realidade de vocês. Mas auxiliem o espírito de vocês, auxiliem a essência divina de vocês a retomar o caminho de volta ao Pai. E é isso que eu queria falar para vocês. E eu me despeço aqui.